presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo, na qual foi constantemente interrompido pelos apresentadores que trouxeram as narrativas da emissora. A entrevista gerou intensos comentários nas redes sociais que enfatizaram a militância explícita dos representantes da emissora e se indignaram com a grosseria dos apresentadores. O deputado General Girão brincou: só pelo fato do presidente Bolsonaro falar o que todos nós queremos falar da Globo, já valeu a pena. Vocês estão mentindo. O senador Flávio Bolsonaro, filho do chefe de Estado, congratulou. Parabéns ao presidente Bolsonaro pela entrevista. Apesar do tom arrogante, caras e bocas dos entrevistadores não conseguiram desestabilizar Bolsonaro, que com humildade e sem fugir dos assuntos, ainda encerrou brilhantemente. Foi show, vai ser no primeiro turno. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, questionou: como William Bonner recebe o presidente da República fazendo caras de deboche e caretas o tempo inteiro? Faria acrescentou: inacreditável, roteiro agressivo, com apresentadores arrogantes e debochados. Tivemos um presidente sereno que mostrou que o Brasil está em boas mãos e rumo à reeleição. Vamos lá, capitão, estamos com você. O ministro Ciro Nogueira argumentou: hoje o Brasil pôde ver o Bolsonaro de verdade que as narrativas esconderam e escondem há 4 anos. Uma pessoa espontânea, sincera, de posições firmes e com profundo amor pelo Brasil e pelos brasileiros. Hoje o Brasil pode ouvir Bolsonaro falar e não o que falaram de Bolsonaro. E a diferença é a distância entre os preconceitos inventados contra ele e tudo que seu governo fez pelo país, seu sentimento de dever como presidente. Cada vez mais, a partir de agora, com a campanha eleitoral, a verdade vai vencer as narrativas, o futuro vai vencer o passado e o atraso. Bolsonaro, presidente, pelo bem do país. Grande noite. O doutor Vinícius Rodrigues, ex-secretário de Saúde de Sorocaba, comentou: o Jornal Nacional jogou a última pá de cal no jornalismo brasileiro. O Bolsonaro não conseguia sequer falar sem ser interrompido. Que patético! O especialista em segurança pública Fabrício Rebelo disse: o Jornal Nacional deveria ter chamado a edição de hoje de debate e não de entrevista ou sabatina. Há 2 ferrenhos oposicionistas ao governo buscando apenas desmoralizar o presidente e não extrair qualquer informação sobre propostas ou plano de governo. Um exemplo de péssimo jornalismo. O analista político Paulo Henrique Araújo questionou: dúvida, o brasileiro deixa-se influenciar por esse tom afetado de bom mocismo do William Bonner e da Renata Vasconcelos? Ele descreveu a dinâmica da entrevista. Pergunta fazendo construção de narrativa. Presidente começa a destruir a narrativa. Bonner, vamos mudar de assunto. O escritor Bernardo Kister disse: vamos ver se Renata Vasconcelos vai chorar ao perguntar para o Lula se ele se compadece com as vítimas dos regimes comunistas que apoia. Acho que já sabemos a resposta. A tática de Bonner e Renata é lançar uma chuva de acusações num curto período de tempo e interromper Bolsonaro quando tenta desfazer as mentiras. Isso é imoral. Para Renata Vasconcelos, uma cara feia e uma palavra ríspida são mais importantes do que as milhares de ações concretas do governo Bolsonaro para salvar vidas e economia. O escritor repetiu um trecho da entrevista. Bolsonaro, ministro da Educação, caiu por corrupção com pastores. Bonner, cadê o duto do dinheiro? Não sei. Então você me acusa sem saber, Bonner. Kister acrescentou: Globo lixo. Bolsonaro foi muito bem num debate, não numa entrevista, conduzido porcamente, feito só para reverberar as mentiras de seus opositores. Bonner e Renata engoliram respostas duras, mesmo tentando encurralar Bolsonaro toda hora. O Jornal Nacional provou por que a sua audiência despenca dia a dia. A Renata Vasconcelos já está ganhando o mesmo salário do Bonner ou ainda há desigualdade de salários entre eles, mesmo depois de 4 anos? O médico e youtuber Marcos Falcão perguntou:
Bonner quer saber sobre um novo mandato ou confrontar o candidato? Lixo de entrevista. O assessor do presidente, Felipe Martins, comentou: Renata Vasconcelos mente e tenta reescrever a história ao dizer que o que a mídia defendia era o fique em casa se você puder. Todo mundo sabe que isso é mentira, mas é em cima de mentiras como essas que ela e William Bonner tentam se vender como guardiões isentos da verdade. Maior desmatamento em 15 anos? Quem era mesmo presidente em 2007, 15 anos atrás? Todo mundo sabe que era o Lula que governava o país quando o desmatamento era 5 vezes maior que o atual, com o orçamento comprometido pela pandemia e pela recessão deixada pelo PT. Tudo o que você precisa saber sobre o Jornal Nacional é que eles têm lado. Quando os jornalistas que compõem a bancada saem de lá e não precisam mais fingir neutralidade, eles correm gritar Lula livre, como hoje faz o Chico Pinheiro. O youtuber Kim Paim apontou: Globo mudou de assunto, fugiram. William Bonner cortou Bolsonaro e mudou para a economia. Estão tentando desestabilizar Bolsonaro e não estão conseguindo. O jornalista Milton Neves gerou significativa repercussão ao alfinetar Bonner. Parabéns a William Bonner por ter conseguido falar mais do que um entrevistado hoje no Jornal Nacional. E inventou também a pergunta interminável e lida. Em seguida, resolveu ainda explicar a sua própria e longa pergunta. Ora, nem precisava de entrevistado. A comentarista Ana Paula Henkel, campeã do vôlei, foi enfática. Que lixo de jornalismo! Questione, debata, aperte com boas perguntas e não com editorias, com falácias e com caras, bocas e risinhos. Que troço patético. Rest in peace, Globo. O deputado estadual Coronel Sandro disse: uma entrevista que mais parece um julgamento é inacreditável. É por essas e por outras que a Globo virou o esgoto que é. Não tem credibilidade nenhuma. O ex-secretário de Cultura, Mário Frias, perguntou: que entrevista é essa onde o entrevistado não pode responder? Quanto cinismo e mau caratismo desses dois. Isso jamais pode ser chamado de jornalismo. O que era para ser uma entrevista séria e isenta se tornou ataques desesperados e mentirosos. Bonner e Renata são canalhas ao extremo. A Rede Globo tem lado e nós sabemos qual é. Frias complementou: é por isso que a Globo caiu em descrédito. São inimigos número 1 do Brasil. Não se importam com o país, muito menos com os brasileiros. Não estão nem aí para a verdade. Roberto Mota, engenheiro, ex-consultor do Banco Mundial e ex-secretário de Estado, citou: o senhor tem xingado os ministros do STF, o senhor tem feito ataques sem prova nenhuma. Mota disse: o jornalismo morreu na primeira pergunta do Bonner. Silvio Grimaldo, editor e cientista político, se indignou. Tática vagabunda essa do Bonner e daquela outra guria. Fazem uma dezena de perguntas, interrompem o presidente o tempo inteiro e não o deixam responder a nenhuma questão. Bando de cretinos. O vereador Nicolas Ferreira ironizou: Bonner perdendo no debate automaticamente. Vamos para outro tema, candidato. O perfil humorístico Joaquim Teixeira brincou: lembrando, assim que acabar a entrevista, todo mundo desliga a TV e marca exame de sangue para amanhã cedo. Ficar exposto a Globo lixo pode causar diversas doenças. O deputado estadual Gilberto Silva disse: o presidente Bolsonaro, no início do debate, já chamou Bonner de mentiroso e fake news. A maioria dos brasileiros queria chamar também. A cidadã Mônica Machado questionou: por que o Bonner não chama o Bolsonaro de presidente? A internauta Fernanda Lubac comentou: a falta de respeito completa, o ódio, a condução para a hostilização estão evidentes. É constrangedor assistir os jornalistas da Rede Globo. O perfil Saul Cristos comentou: foi desonesto, desleal e covarde, mas o pior de tudo foi a arrogância dos entrevistadores que se colocaram como donos da verdade, com caras e bocas de afetação, desdém e falta de respeito com o presidente. Hoje a Globo colocou o último prego na tampa do seu caixão. Charles Vix, do jornal Economista Sincero, avaliou: lamentável a postura do Bonner. A advogada Flávia Ferronato comentou:
Obrigada, Bonner e Renata. Vocês me fizeram lembrar por que nunca mais assisti o Jornal Nacional. O youtuber Ed Raposo aferiu, como esperado, interrupções do início ao fim, principalmente da moçoila. Festival de dados aleatórios e subjetivos, como os da Amazônia e do ex-ministro da Educação. Respostas firmes para todas as perguntas, sempre de pronto. Péssimo jornalismo, mas mesmo assim o presidente foi muito bem. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 13 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.